E aí pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos continuar falando sobre fontes de alimentação e essas fontes de alimentação elas também servem para testar as baterias, para saber se a bateria está pegando carga ou se ela já acabou a vida útil dela, se ela não funciona mais. Então, por exemplo, se eu pegasse uma bateria dessa, eu posso ver quantos volts ela tem pela fonte e eu também consigo ver se ela tem carga nela, se ela pega carga. Se eu quisesse ver se ela tem voltagem, se ela tem volts aqui, tensão, eu posso fazer o quê? Eu posso diminuir essa voltagem e colocar positivo com positivo e negativo com negativo aqui nos pinos dela, ó. Aqui e aqui. Se ela tiver tensão, ó, ela aparece lá. Eu apoiei aqui na bancada, não sei se deu para vocês verem, que é para conseguir dar o contato, olha. Ou seja, essa bateria aqui tem 4.18 volts. Ou seja, eu consigo estar medindo isso. Agora, se eu quisesse dar uma carga nela, vamos supor que ela tenha uma tensão baixa, porque ela está descarregada, muito descarregada, e eu quisesse dar um choque nela, uma carga nela. Eu vou colocar em torno de 4.2 a 4.3 volts. Que aí, quando eu encostar positivo com positivo e negativo com negativo, o que vai acontecer? Ele vai começar a consumir energia. Quanto mais energia essa bateria consumir, mais ela está descarregada. Essa bateria aqui, provavelmente deve estar próximo dos 90%. Por isso que ela está consumindo pouca energia, tá? Agora, nesses casos aqui, e se a bateria não pegasse carga, não mostrasse nada aqui no consumo? Aí, consequentemente, a bateria está ruim, é indicado uma troca para o cliente. Agora, e se ela pegasse carga e voltagem, voltasse a tensão normal dela? Nesses casos, por exemplo, o que você executou foi um choque ou uma carga na bateria. Ou tem muitas pessoas que usam um nome diferente, um nome mais bonito aí para o cliente, que é o que? A ativação dessa bateria. Então, se você reativar a bateria do cliente, muitos lojistas acabam cobrando por isso. Agora, a gente tem que ter uma ideia da seguinte maneira. Essa bateria ela foi feita para receber um certo número de cargas. Se ela já excedeu esse número de cargas, por exemplo, as baterias de iPhone, elas recebem em torno de 1.000 a 1.200 cargas, tá? Que são os ciclos que a Apple chama. Então, nesses casos, por exemplo, passou de 1.000 ciclos, de 800 ciclos, ela já é uma bateria que está no finalzinho da vida útil dela. Então, você pode dar uma carga nela? Pode, ela volta a funcionar. Só que, consequentemente, a próxima vez que esse aparelho descarregar, ele pode voltar a dar defeito. Então, o indicado nesses casos que a bateria está muito fraca, que você dá uma carga nessa bateria, você pode fazer o quê? Indicar a substituição dela, que aí você não vai ter problema durante o dia a dia, tá bom? Agora, tem gente que cobra pela carga e tem gente que indica a substituição. Aí vai de você, o que você vai querer fazer durante o dia a dia, né? Aí eu venho mostrar para vocês também um cabinho bem legal, que ele já vem os encaixes para as baterias. Ou seja, uma bateria de iPhone, ou então tem essas mesmas plaquinhas para Android, para você dar choque ou dar carga nas baterias, carregar elas, diretamente encaixando a bateria aqui. Então, ó, encaixei positivo e negativo. Eu vou encaixar minha bateria aqui, olha, eu separei uma bateria de iPhone 6 e é só encaixar aqui. Encaixou e ela já está consumindo energia, olha. Essa bateria, por exemplo, provavelmente também está carregada. Eu já peguei duas baterias boas porque ele está consumindo pouca energia, tá? Agora, o comum de uma bateria descarregada é estar consumindo bastante energia. Ele bate 1 ampere, 900 miliamperes, tá bom? Se ele tiver 0.900, é 900 miliamperes aqui, beleza? Então, uma bateria descarregada consome mais, uma bateria carregada consome menos. Essas plaquinhas elas são bem úteis porque você deixa aqui do lado, ó, e vai desmontando um aparelho, fazendo outro trabalho enquanto essa bateria carrega, para depois você ir lá e fazer o teste nela, tá bom? Colocar no aparelho, ver se funcionou ou se não funcionou, beleza?
Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos para a lousa para mostrar mais um pouquinho dessa teoria toda sobre baterias. Voltando aqui para a teoria da parte das baterias, o que nós podemos falar mais? As baterias, elas normalmente são feitas em diversas faixas, diversas células. Então, todas as baterias que você pegar hoje em dia, elas vão ser como? Elas vão ter um circuito, aonde esse circuito mede quanto tem nessa bateria de carga, se ela é original, se ela não é original, se ela necessita de mais carga, de menos carga. Então, esse circuito é o que controla aí essa bateria. Nesse circuito poderia ter aqui um positivo e um negativo já, ou poderia ter um cabinho flex com um encaixe, onde nesse encaixe tem positivo e negativo. Tudo bem também. A questão é, independente dele ser desse jeito ou com um cabo flex, você tem o que? Esse circuito que controla tudo isso. O que é que faz esse circuito enviar informação para a placa? Normalmente tem um pino aqui que chama ID, que é a identificação da bateria. Os iPhones têm, muitos Samsungs têm, muitos Motorolas também têm, tá bom? Que faz o quê? Identificar a bateria, se é uma bateria boa, se é uma bateria que ainda pode receber carga e assim sucessivamente. Ele que identifica tudo isso, tá bom? Isso tudo é para a gente entender como a bateria funciona. E aí, a partir que você tem todo esse controle sobre a bateria, aqui dentro você vai ter diversas células, tá bom? Estas células, elas são carregadas e descarregadas. Então, por exemplo, uma bateria que armazena bastante carga, normalmente ela tem mais células. Uma bateria que tem menos carga, ela tem menos células ou carregadas ou dentro dela. Quer ver um exemplo? Se eu tiver só com 50% da bateria carregada, então eu tenho, por exemplo, ó, essas células aqui todas carregadas, tá bom? E como essa bateria ela recebe um número de cargas e não tem uma vida útil em tempo, ela só tem uma vida útil pelo número de cargas que ela recebe, o normal indicado pelo fabricante seria o quê? Você carregar ela inteira e depois descarregar ela quase inteira. Quando chegar lá nos 5%, 10%, você volta a carregar ela. Porque desse jeito você conta como se fosse um ciclo de carga. Ó. Carregou inteira, descarregou quase inteira. Carregou inteira, descarregou quase inteira. Cada vez que isso acontece, é um ciclo de carga. Uma bateria hoje em dia tem em média por volta de 1000 cargas, 1200 cargas que ela pode receber. Então, se você carrega no seu dia a dia lá, você chega lá e vai colocar para carregar quando você chega no trabalho, você carrega até 50%. Aí você sai do trabalho, chega em casa e carrega a noite inteira até 100%. Essa região da bateria aqui, que carregou só até 50% e depois carregou completa, faz o quê? Foi carregada 2 vezes. Então tem muitos aparelhos, por exemplo, que você vai fazer o teste no aparelho e ele chega com 40% e desliga. Chega com 30% e desliga. Isso indica um defeito na bateria, porque algumas células dessa bateria já estão relativamente viciadas. Então, nesse caso, é indicado a troca dessa bateria, tá bom? Então, fica a dica aí para todo mundo. Para fazer o teste na bateria, basta que nós sabermos dessas coisas e sabermos quantos volts ela tem e quanto tempo normalmente o pessoal tem de uso, para a gente indicar a troca da bateria ou não. Quer ver outro exemplo? Se eu pegasse um cliente agora, o cliente chega para mim e traz um aparelho falando, ó, minha bateria está ruim. Sabe qual é a primeira pergunta que eu faço para o meu cliente? É assim, ó, quanto tempo você já tem essa bateria? Ah, se o cliente falar, minha bateria tem 6 meses, minha bateria tem 3 meses. Então, normalmente eu falo o quê? Um choque na bateria pode reativar essa bateria e fazer ela voltar a funcionar, tá? Agora, se esse cliente chega para mim e fala, eu já tenho meu aparelho aí há 8 meses, 1 ano e meio, com a mesma bateria, então eu falo para o cliente, ó, dando uma carga nessa bateria, ela pode voltar a funcionar? Pode, só que no geral é comum essa bateria parar depois de um tempinho novamente. Então, nesse caso, por exemplo, a gente está só tapando o sol com a peneira.
a gente precisa fazer o quê? Entender a necessidade do cliente, entender quanto tempo essa bateria existe lá nessa mão do cliente em uso, para depois falar, ó, é indicado uma carga na bateria, é indicado a troca da mesma. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal!